Boa tarde para você, bem-vindo a esse webinar da Roper, bem-vinda a esse webinar da Roper. Meu nome é João Vianney, eu sou o anfitrião dessa série de webinars e eu quero agradecer a você que está conectado conosco agora ao vivo, a você que está no streaming, que está vendo o replay do webinar e agradecer a três pessoas maravilhosas que trouxeram do seu tempo, da sua energia, da sua experiência, uma contribuição para ajudar a abrir a minha, a sua, a nossa cabeça em relação à mudança da educação, olhando para as mudanças da sociedade, lifelong learning. Eu uso essa palavra desde a década de 90 e não via acontecer direito, e agora começa uma transformação verdadeira. Então, nós tínhamos um conceito que antecipava um cenário, a gente tentava aplicar, batemos cabeça muitas vezes, mas agora o cenário já permite a operação desse conceito. Quem são as três pessoas iluminadas para ajudar a gente aqui? Lá do México, lá da Tec de Monterrey, vai entrar com a gente aqui o professor Jorge Martínez, que é o vice-presidente, ou pró-reitor, o nome, que nome eles usam no México mesmo, Norton, para o cargo dele? Vice-reitor. Vice-reitor da área de educação continuada lá da Tec de Monterrey. Bloqueou na agenda dele, organizou tudo direitinho e vai entrar com a gente aqui. De São Paulo, tá? De São Paulo, ali da Avenida Santo Amaro, na sede da FMU, o reitor tirou um tempo de planejamento e tirou o tempo para estar aqui com a gente. E eu quero dar uma boa tarde aqui ao reitor Caco Poncirenas. Professor Caco, muito boa tarde. Bem-vindo, tirar esse tempo da tua agenda, cara. Que preciosidade, que prestígio para a gente. Não, obrigado, João. Assim, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo aqui essa tela contigo, com o Norton, que é um baita amigo de longuíssima data, e com o professor Jorge Blando. Tá, o professor Roger Blando vai trabalhar um cenário que ele conhece da América do Norte ali, né? Do México em direção ali. Você, Caco, vai trabalhar qual cenário? O que que seria, assim, um spoiler da sua análise? Eu vou fazer uma análise, João, de como no início dos anos 2000 ali, a educação corporativa tomou uma iniciativa de tomar conta, né, de tentar se apropriar desse lugar do lifelong learning, ou de cobrir um gap de formação, um suposto gap de informação das instituições de ensino com as universidades corporativas, com as ofertas corporativas. Eu vou falar de como isso evoluiu e de que problemas esse modelo está enfrentando hoje e como isso vira uma oportunidade para as instituições de ensino retomarem esse lugar. Porque a gente perdeu esse lugar. Eu lembro que a gente tentava fazer educação corporativa pelas universidades, a gente tomava na cabeça, né? E a gente perdia para, hoje chamamos de EdTech, não tinha nome de EdTech naquela época, mas perdemos para corporações que vinham de fora do ambiente universitário e focavam na educação corporativa de alta performance. Você vê hoje uma nova chance para as instituições de ensino? Eu vejo sim, porque esse modelo das edtechs, vamos colocar assim, qual é a palavra aqui para Focado. isso? Hã? Focado. Não é nem focado, assim, glamuroso. Por mais Tá? glamuroso que pareça, os grandes catálogos e tudo mais, eles não estão dando os resultados, eles não estão trazendo os resultados em organizações, né, nas empresas, isso não traz resultado, corta, né? Então, assim, esse modelo está passando por um problema sério, né? Precisa de uma reinvenção também, e eu acho que esse é o momento de as instituições de ensino participarem dessa reinvenção, né? Com muito mais Excelente. propriedade. Muito bacana mesmo. E o nosso colega na Roper, o nosso mentor de EdTechs em Santa Catarina, em São Paulo, no Brasil e no mundo, né? O Norton Moreira, que era meu amigo da Fabricô, quando a gente ainda estava no começo da criação das produtoras de conteúdo, o Norton já liderava esse programa. Encontrei com o Norton no Brasil inteiro, vendendo soluções, aplicando soluções, com muito orgulho para todos nós aqui de Santa Catarina. E agora o Norton tem o Norton como colega na Roper, é um orgulho, e o Norton traz uma área de expansão, inovação, de parcerias. E o que que te motivou, Norton, a criar esse webinar com foco em lifelong learning? Boa tarde a todos, boa tarde, Vianney, obrigado, Caco, por estar aqui. Ah, a lógica para mim é que as instituições de ensino estão deixando de ocupar um espaço que deveria ser dela, né? É, Se a gente olha para o mundo do trabalho, com essas mudanças todas, as tecnologias fazendo com que tudo mude muito rapidamente,
quem deveria estar atuando para, né, desenvolver os profissionais e mantê-los com trabalhabilidade, com algum indicador de trabalhabilidade muito alto, deveriam ser as instituições de ensino superior. Como o Caco acabou de dizer, lá pelos anos 2000, as instituições de ensino eram muito mais lentas do que são hoje, e as empresas começaram a criar suas próprias soluções e, a partir daí, surgiram muitas EDTechs. O Caco trabalhou em uma que foi a Ciatec, uma das primeiras, com alta qualidade. Eu fiz talvez uma das primeiras grandes EDTechs no Brasil, que foi a Promon Intelligence, lá em 99. A gente atendia grandes corporações com soluções de AD, mas, assim como o Caco bem ressaltou, quer dizer, a solução era glamurosa, mas ela também não tinha profundidade, né? Porque talvez as empresas também não procurassem profundidade. Ok. E esse espaço foi ficando solto, né? Uhum. E as instituições de ensino não ocuparam. Lifelong learning é o conceito que as instituições de ensino precisam aplicar para ocupar esse espaço. E por isso nós Ok. estamos aqui. Perfeito, nós vamos começar em seguida, então. Eu só vou mostrar aqui a programação da Roper e depois vamos colocar Lifelong Learning em pauta aqui imediatamente. Os webinars da Roper só são possíveis porque nós temos um conjunto de patrocinadoras, tá? A Liceu, pela técnica, é uma patrocinadora desde a origem dos nossos webinars. E o que é o Liceu? O Liceu é uma espinha dorsal digital que ajuda a sua IES a colocar todos os componentes digitalizados na palma da mão do aluno. Desde a inscrição dos processos seletivos, informação, processos acadêmicos e até o diploma digital. Como que isso funciona? Conversa com o Fábio Cesp, o telefone dele está aqui no WhatsApp, está aqui no chat aqui para você agendar com ele 20 minutinhos e botar o Liceu em ordem para você saber o que é e como é que funciona. Nós temos também a parceria e o apoio da Telesapiens, que é uma OPM especializada em catálogo de graduação, pós-graduação, educação continuada e ensino médio. Você pode falar com o André, ele está aqui no contato com você aqui, para ele poder te explicar como que a Telesapiens pode colocar você no grande mercado. E esse ano agora, para o ENAD, que está chegando aí, a Telesapiens tem a dica do Pílulas do ENAD, gratuito nesse ano para você conhecer esta solução. Temos o apoio também internacional da Anthology, que é uma empresa de classe mundial com 400 universidades no seu banco de clientes em todos os continentes, e eles trouxeram para o Brasil inteligência artificial embarcada num CRM, o REACH, que é um CRM que antecipa, que faz predição. É muito bacana essa solução. E também dentro do Blackboard, que eles compraram, o Blackboard, inteligência artificial embarcada na solução de conteúdos e atividades para o professor e apoio de aprendizagem para os alunos. Conversa com o Assir Marteleto, ele está aí no chat. E agora a Princípia também nos apoia com um programa de regularização do fluxo de caixa nas instituições de ensino. Adeus inadimplência. A proposta da Princípia é criar para você um fluxo de caixa como se você tivesse zero inadimplência. Conversa aqui agora com o Diogo Fonseca, que ele está aqui no chat, para você se agendar. Semana que vem, nós vamos entrar no debate EAD versus presencial. O Ministério da Educação tensionou aqui, ó, assim, dilacerando o debate nacional dentro dessa área, muito tensionado, ao colocar uma pauta contra a EAD. Essa pauta foi comprada por muita gente que está falando aí pelos jornais e pelas redes sociais. No entanto, no ENAD, a EAD vai melhor que o presencial. Ficou um ruído. O MEC fala contra, mas o ENAD diz que a EAD está melhor do que o presencial. E essa discussão vai entrar em pauta semana que vem aqui com 3 reitores, 3 ex-secretários da CESU, pessoas que têm um gabarito nacional e mundial para discutir esse tema com vocês. EAD ou presencial? Qual é a saída? Para onde é que nós vamos? Vem o Paulo Speller, que hoje é reitor na África, foi reitor no Mato Grosso, foi reitor na Unilha, foi secretário de Ensino Superior, foi secretário da OEI. Vem o Luiz Cláudio Costa, foi presidente do INEP, é reitor do IESB, foi secretário também da CESU, faz parte do Board Mundial do PISA, faz parte do Board Mundial do Times Higher Education. Vem discutir com a gente aqui. E o professor Ronaldo Mota, da Academia Brasileira de Educação, mentor de iniciativas fantásticas no Brasil, hoje foi reitor da Estácio, levantou o IGC da Estácio e foi também secretário da CESU. Semana que vem, mas é na terça-feira, porque quarta-feira é feriado, tá, gente?
terça-feira, dia 14, porque na quarta é feriado. A Roper tem um convite para você ir à Dinamarca no ano que vem, conhecer as soluções avançadas de um país que não tem problemas como nós. E a educação navega flat num outro patamar. Vale a pena ir lá conhecer. Nós vamos lá na Dinamarca o ano que vem. Entra no site da Roper para você fazer parte dessa comitiva. E agora, em Foz do Iguaçu, final do mês agora, na outra semana, nós vamos ter lá, 23 e 24 de novembro, uma etapa presencial do Proded sobre mercado e estratégia. Entra no site, está tudo lá. E agora, a outra grande pauta nacional é a expansão da medicina, e a Roper criou um núcleo de referência em medicina. Então, nós podemos atender editais de medicina, correção de curso de medicina, melhoria de avaliação para o ENAD da medicina, ajuste de projeto, equilíbrio econômico e financeiro. Entre em contato através do site da Roper para entender o que é e como funciona o Roper Med. E agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o nosso colega Norton Moreira, que vai abrir essa bateria. Norton, dá o cenário que você trabalha para depois o professor Caco Poncirenas, reitor da FMU, entrar também. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. O meu papel aqui é só levantar a bola para o Caco e para o professor Roger Blando baterem, né? Então, eu vou falar dentro de uma lógica, como a gente estava falando no início, assim, ficou um espaço vazio para trabalhar indicadores de empregabilidade, trabalhabilidade e fazer uma ponte entre o aluno que sai da universidade e o mercado de trabalho. Com a velocidade, isso lá, né, 20 anos atrás, com a velocidade da transformação, né, do mundo do trabalho, das tecnologias e tudo isso, esse gap só aumentou, né? Então, por mais que as instituições de ensino tenham se mobilizado para criar currículos melhores, a gente percebe o que ainda existe esse gap. E, como o Caco vai falar, as soluções de educação corporativa talvez não estejam mais atendendo com a mesma forma que atendiam antes essa necessidade. Então, olhando para isso tudo e olhando para o cenário das instituições de ensino, lifelong learning me parece ser a grande oportunidade de crescimento das instituições de ensino no Brasil e no mundo, e tem vários sinais de que isso está acontecendo. É o que eu vou falar, só para depois deixar o Caco e o Jorge mostrarem aquilo que eles estão fazendo na prática. A educação superior está em transformação, isso é no mundo todo, tem um monte de indicadores muito claros disso, e algumas coisas me chamam muito a atenção, né? Se a gente olhar a quantidade o que está crescendo muito forte aqui em termos de formação são as formações que não são certificadas, né? São aqueles cursos que não são certificados por uma instituição de ensino. Eles crescem muito por quê? Porque eles ocupam um espaço que está vago, né? E aí a gente não está nem falando da educação corporativa, aquela dos anos 2000, 2010. A gente está falando dos cursos livres, né? Desses cursos que o cara faz lá na Udemy, na Hotmart, seja onde for, que são cursos muito mais pontuais, muito focados e que ocupam um espaço deixado por todo mundo. Como a gente olha, né? Tá tudo isso se transformando no mundo, e a Holon IQ, que é um instituto de pesquisa, ele criou 5 cenários muito claros de para onde vai a educação até 2030. E fazendo lá uma leitura muito própria minha do relatório, eu entendi assim, né, que as IES tradicionais elas seguem sendo o grande vínculo confiável de aprendizagem, e o próprio diploma ele tem seu espaço. Não vai acabar isso de uma hora para outra até 2030. Mas a lógica é que as instituições de ensino passem a usar experiências ricas e personalizadas e tutores e mentores virtuais para orientar jornadas personalizadas. Essa é a leitura que a Holland aqui está fazendo, e eu tendo a acreditar nisso. Essas são as instituições de ensino de maneira geral. Tem algumas que vão nichar
né? E já existe hoje no Brasil, claramente, algumas que nicham, que são aquelas que olham para a sua região de abrangência, onde elas têm uma marca muito forte e focam em formar profissionais para aquele mercado, o mercado daquela região. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente tem uma personalização, porque é uma localização clara, vamos formar profissionais para esta região, e essas instituições de ensino, então, se tornam centros de referência regionais. Mas tem duas coisas que me chamam muito a atenção e que eu acho que podem estar fazendo uma disrupção muito grande. Primeiro, são as mega organizações que podem entrar e que têm credibilidade para isso, muito forte na educação. Uma Google, uma Amazon, uma Apple, com essa marca, se o cara entra com uma pegada forte de formação para o mercado de trabalho, ele tem uma vantagem competitiva muito grande. E a outra questão que me parece também que pode impactar é a questão da aprendizagem um para um, né? Uma pessoa que detém um conhecimento muito forte em uma área e ensina outra pessoa, seja ela virtual ou seja ela real, isso também tem segundo a Holland aqui, tem um impacto no mercado. Tudo isso junto, eu trago para as dores da educação no Brasil, né? A gente é muito claro que os estudantes não encontram um curso rápido e flexível que gera trabalhabilidade. Então, ele entra e sai da instituição de ensino. As empresas não encontram profissionais com as competências desejadas e criam suas próprias soluções educacionais, muitas vezes superficiais, muitas vezes não utilizam digamos assim, com a precisão necessária, as metodologias de ensino apropriadas para aquilo e geram problemas também. No Brasil, nós temos 50% dos ingressantes concentrados em 5 IES, cuja taxa de evasão é 40%. Isso é um problema, né? Nos últimos 5 anos, 70% das IES encolheram de tamanho. Os professores não estão preparados para esse mundo de uma educação personalizada, focada em empregabilidade. E os fornecedores do mercado de educação, que precisam de credibilidade para poder inovar, também estão no meio do caminho, sem saber direito para onde ir. Tudo isso junto, da minha visão, né, faz com que sempre que a gente vai na Roper fazer planejamento estratégico, esse aqui seja um BSC muito comum. Assim, preciso aumentar a rentabilidade, eu preciso aumentar o faturamento, eu preciso fidelizar alunos, valorizar a marca, aumentar ingressos. Quer dizer, a visão de estratégia das instituições de ensino, ela olha para o mercado atual, sem perceber que existe uma oportunidade muito latente, muito grande, de olhar a educação pelo viés de uma aprendizagem personalizada, uma aprendizagem focada na empregabilidade por mais tempo, né? Porque se eu baixo o ticket e aumento o tempo de vida do aluno dentro da minha universidade, eu estou criando condições muito melhores de sustentabilidade. E aí eu tenho uma leitura que eu considero super interessante, que é, na pandemia, a gente virtualizou a aprendizagem. Essa virtualização, o que ela gerou? Ela gerou uma necessidade de melhorar de qualidade e gerou ensino híbrido. Para que a gente tenha ensino híbrido, maximizando a aprendizagem, a gente utiliza metodologias ativas. A gente está mais ou menos aqui, né? Tentando utilizar Norton, metodologias ativas e tal. E aí, tá. sim, eu Aqui, tenho... aqui nós estamos faltando 2 minutos para você, tá? Eu sei, eu estou finalizando. Eu Tá, estou consciente do meu tempo. Muito obrigado, tá. professor. Daqui para frente é o futuro que nos dirá. Mas, na minha visão, né, de quem olha as tendências, eu olho para currículo flexível, focado em competências, com microcertificações e personalização. Para quê? Para que a gente possa utilizar melhores metodologias ativas. E isso aqui é lifelong learning, focado em empregabilidade, sob demanda e com mentoria. A própria Tec de Monterrey tem um trabalho excelente sobre lifelong learning nesta revista EduTrends, que eu vou deixar o link aqui,
e que descreve as 3 dimensões. Eu não vou entrar nesse assunto, mas a Holland aqui faz uma leitura nesses surveys que ela faz, dizendo assim, que a grande sacada, a grande tendência do momento é lifelong learning em termos de novos mercados, utilização de novas tecnologias, criação de novos produtos para ocupar o espaço da educação no mundo. Então, eu queria agora deixar a minha leitura sobre como é que é esse mercado no Brasil. Se a gente olhar só a educação superior, hoje nós temos 9 milhões de matrículas. Se a gente olhar tudo que a Lifelong Learning poderia ocupar, nós temos 35 milhões de matrículas. Então, eu digo para vocês o seguinte, se a instituição de ensino não olhar para isso, ela está deixando na mesa 25 milhões de matrículas. E é isso. Obrigado. Norton, querido, eu desejo que você esteja coberto de razão. Você trouxe uma apresentação sintética, serena. Você tirou um pânico da cabeça de muita gente quando falou que o diploma ainda vale a pena. Realmente me dá no nervo quando todo mundo fala que o diploma acabou. É uma falsidade isso, porque quem se emprega sem o diploma vai até um determinado patamar de desenvolvimento na sua carreira e depois interrompe. Você falou aqui, o currículo precisa ser flexível, metodologias ativas, foco na empregabilidade, tecnologia dentro do processo educacional, mentoria e tutoria para compor esse novo cenário de lifelong learning. Agora vamos ver qual é a pontuação do professor Ricardo Poncirenas para todo mundo. Caco Poncirenas acabou de mandar criar o e-mail dele na FMU como Caco e não como Ricardo. Ele é o novo reitor da FMU, ele vem de experiências muito valorosas no Brasil, na área de educação aberta, de educação não regulada, e agora na educação regulada também, é VP de inovação em várias organizações, e aceitou interromper a agenda dele. Um reitor que assume tem trabalho para porta fechada há 3 anos, e ele rapidamente aceitou o convite que o Norton fez a ele e fez a gentileza de trazer toda a experiência e competente sabedoria dele para compartilhar conosco aqui. Então, eu queria passar então aqui para o reitor da FMU, o professor Ricardo Poncirenas, do Caco Poncirenas, para dar a visão dele, que veio desse mercado corporativo, privado, e agora está na liderança de uma das maiores universidades do Brasil. Qual que é a leitura que o professor Caco traz para a gente do Lifelong Learning? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Assim, para mim é uma honra estar aqui, e convite do Norton eu não recuso, ele sabe disso, né? Então a gente tem uma amizade longa aí, e é um prazer estar aqui também contigo, Vianney, com todo mundo que está assistindo a gente aqui, está acompanhando o nosso webinar aqui, tá? A exemplo do Norton, eu vou tentar também ser bastante objetivo, e eu preparei aqui um slide só para contextualizar a gente do que foi essa evolução da educação corporativa. No final da apresentação tem um slide que tem esses textos referência, então, para você, caso alguém queira analisar. E a ideia não é dar aula de história, não. Então, assim, aqui, se você depois entrar nesse texto, vai perceber que eu mudei aqui as datas, porque esse é um texto que contextualiza por uma visão dos Estados Unidos, e aqui eu trouxe para a nossa realidade, e isso aconteceu em momentos um pouco diferentes no Brasil. Então, como eu falei na introdução, no começo dos anos 2000, começaram a surgir esses catálogos os e-learnings, né? O e-learning corporativo começou a surgir, ganhar muita força aqui no Brasil, e surgiram as universidades corporativas. Na época, ainda hoje são iniciativas caras, mas na época eram iniciativas muito caras. Então, assim, só realmente as grandes empresas, as multinacionais tinham acesso, né? Tinham poder para fazer isso, tinham poder, né? tinham ali orçamento para fazer isso. As tecnologias na época, ali, o que se destaca nessa época aqui são os LMS, então o surgimento dos primeiros LMS corporativos. Aqui já fica o spoiler, nenhum desses LMS que surgiu nessa época hoje existem ainda, né? São todos eles já foram suplantados por alguma outra tecnologia. Era uma educação muito baseada em cargo, função e aumentar o meu salário, né? Muito pouco digital, e muito caro para estar muito caro. Então, assim, para você fazer um curso era muito caro, e isso criou diversas grandes bibliotecas de PDFs, né? No fundo, acabou sendo isso. Ali, já no final dos anos 2000, começou a surgir uma outra vertente, que era a integração dessas universidades com os softwares de gestão de talentos, né? Os ERPs,
E aí começaram a surgir as trilhas de aprendizagem, a coisa começou a ficar mais interessante, né? Então, eu comecei a ter trilha de aprendizagem por função. Então, se eu era coordenador num banco, por exemplo, eu sabia quais eram os cursos que eu precisava fazer para poder ser elegível a uma promoção a gerente, por exemplo, né? Mas, ainda assim, eram poucas as empresas que conseguiam investir o suficiente para ter essas trilhas de aprendizagem, né, completas. Então, essas trilhas, como conceito, em 2007, né, no final dos anos 2000, surgiram com muita força, mas implementadas mesmo foram muito poucas, porque você tinha um custo muito alto para produzir esse conteúdo. E isso foi uma coisa que só foi corrigida, né? Aqui tem um detalhe importante também, que é o papel que o RH foi desempenhando em cada uma dessas fases. Então, na primeira fase lá, o RH, né, a Universidade Corporativa era um produto do RH para o RH, né, e com muito pouca conexão com o negócio. Já no final dos anos 2000, com as trilhas de aprendizagem, essa questão de o RH estar alinhado com o negócio já ficou muito mais forte, e quando a gente chega em 2016, e no Brasil é a fase que a gente está ainda, né? Claro, tem gente para trás, tem gente já arriscando alguma coisa para frente, mas, a grosso modo, assim, nós estamos nessa fase aqui no Brasil ainda, da aprendizagem contínua, com o surgimento dos LXPs. Só para né, deixar todo mundo na mesma página, a gente, na educação corporativa, considera os LXPs são espécies de LMS que são mais focados em proporcionar uma experiência melhor para o aluno, né, para o colaborador. E isso tem, né, nesse embarque do LXP, esse conceito embarcou também a questão de você ter os grandes catálogos, de você também poder ter um acesso mobile muito mais fácil, e com isso surgiu um conceito que está sendo muito nocivo para a educação corporativa. Isso está presente também no ensino superior, mas acho que na educação corporativa tem um efeito mais nocivo, que é do Netflix da educação. Então, você imaginar que eu tenho um catálogo gigantesco aqui, que o aluno, né, o colaborador, pode vir fazer o que ele quiser, estudar o que ele quiser, que tudo vai dar certo. O que a gente percebe, e assim, esse ano eu comecei o ano como CEO da Eu Conquisto, que é uma startup de educação corporativa, e nessa jornada da Eu Conquisto, eu conversei com muitas empresas, mas especialmente 3 grandes empresas, bem grandes mesmo, não vou citar os nomes aqui para não comprometer ninguém, mas os depoimentos das pessoas, né, dos gestores de treinamento e desenvolvimento, foram muito claros no sentido que eu tenho tudo, eu tenho plataforma, eu tenho conteúdo de qualquer assunto que você queira, mas ninguém vem aqui fazer curso. Teve uma dessas pessoas, falou até uma frase que eu achei super dramática, que me marcou bastante. Ela falou assim: o nosso LMS é o lugar onde os cursos vão para morrer, é o cemitério de cursos. Então, assim, isso mostra que esse conceito, de fato, ele não está avançando, né? Na minha visão aqui, o Netflix da educação, ele conta com um elemento do entretenimento, que eu ligo minha televisão e vou escolher alguma coisa aqui. O que normalmente não acontece na educação, né? Especialmente na corporativa, que que é uma coisa muito funcional. Então, você não acorda de manhã e fala assim: eu estou com que baita vontade de fazer um curso aqui, deixa eu escolher dentre essas 2.000 ofertas de curso um que eu quero fazer. Não, você tem uma dor, por exemplo, perdi uma oportunidade de emprego porque não falo bem inglês. O que você vai fazer? Vai escolher um curso entre 2.000? Não, você vai fazer um curso de inglês. Então, assim, é uma coisa muito, muito prática, né? E lá fora já tem algumas experiências nesse quarto estágio aqui, que é a aprendizagem no fluxo do trabalho, que é uma abordagem em que os LMS, os LXP somem, né? Eles se integram a ferramentas de produtividade, e aqui eu estou falando de coisas que a gente conhece bem, como Slack, como Teams, como Google Suite. Então, assim, se integram nessas soluções de forma que o colaborador não precisa sair do Teams, por exemplo, para fazer um curso. Então, esse é um conceito bem interessante do ponto de vista que você deixa de ter o lugar, né, de aprender e o lugar de trabalhar, e tem tudo na mesma coisa. Tá? Isso é um conceito importante para a gente nas instituições de ensino também. E aí, como eu falei, esse modelo da educação corporativa, e isso a gente vê acontecendo no Brasil, ele começou a entrar em algumas contradições. Então, eu peguei aqui um trendline do HR Dive. HR Dive é um dos principais sites, né, portais da indústria de treinamento e desenvolvimento, eles falam de RH como um todo também, e volta e meia eles lançam o que eles chamam de trendline, que eu brinco que é um catadão de publicações deles mesmos, de um determinado período sobre um assunto. Então, eles lançaram, esse aqui acho que é de
agosto, se não me engano. Caco, Oi, daqui a pouco eu vou apanhar aqui, cara. A gente falou oi. para todo mundo que você via trazer ideias, soluções, você só tá dando porrada, só tá jogando pedra, cara. Não, mas a porrada vai abrir um buraco para a gente entrar aqui, você vai ver. Ah, tá Aguenta, certo. Eu falei, aguenta, pô, os aguenta caras a vão me mão, matar. aguenta. Eu convidei todo mundo e o cara só joga pedra. Não, a coisa vai ficar boa agora. Ah, bom. Então, o que eu percebi nesse trendline é que tem uma coisa muito contraditória. Então, assim, eu peguei os dois primeiros textos, eles falam que os colaboradores entrevistados, são duas pesquisas diferentes, mas os colaboradores entrevistados desejam, né, na primeira ali, progressão de carreira acima de tudo. Então, tipo, eu quero progredir na minha carreira, e o que mostra a de baixo é que o caminho que eles mais enxergam para isso é no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, eles entendem que vão ter esse avanço de carreira. E, ao mesmo tempo, né, na mesma trendline, outras pesquisas mostram a dificuldade que os RH estão de aprovar orçamento para conseguir oferecer esses cursos, e que os executivos, né, que tomam a decisão de investir ou não investir, estão investindo meramente em programas que são considerados obrigatórios, né? Então, o curso de compliance para as financeiras, então, são cursos que eu não posso ficar sem, porque senão eu tomo uma multa. Simplesmente isso, né? Então, aqui eu tiro duas conclusões. A primeira conclusão não tem muito a ver com a gente, que é as áreas de RH, ou elas se conectam de verdade com a estratégia do negócio, ou esse negócio de educação corporativa vai morrer. E o segundo, aqui está o nosso gancho, tá, Vianney? Pensando no conceito, o que mostra aqui, todo mundo concorda que o lifelong learning é importante, e é importante para a minha carreira. E no contexto, mas quando você olha para o contexto das empresas, a conclusão é que você, colaborador, tem que se virar sozinho, tá? E se virar sozinho significa procurar a solução de treinamento e desenvolvimento fora da empresa. E esse fora da empresa é a oportunidade para a instituição de ensino agora começar a ocupar esse espaço. Que, como você falou lá no começo, acho que o Norton falou também, tá muito bem, está sendo muito bem explorado hoje pelas edtechs, né? Mas, Caco, você está dizendo que as universidades corporativas fracassaram, porque elas não conseguem oferecer uma solução interna dentro das empresas para formar seus profissionais? Elas estão com muita dificuldade de convencer o próprio funcionário de que elas conseguem fazer isso, entende? E de principalmente criar um ambiente favorável à aprendizagem, porque não basta você oferecer o curso, você tem que ter uma cultura de aprendizagem na empresa que valorize, né, o colaborador que busca o seu conhecimento por conta própria. É. Oi, João, desculpa. Não, o que eu percebi aqui, eu acho que você foi muito focado quando você falou que hoje o catálogo é global, o catálogo é quase infinito, cobre todas as áreas, mas eu anotei aqui, né, o modelo Netflix da educação, ele coloca dentro da empresa e à disposição de todo mundo tudo o que tem, porém sem um foco específico e sem um update gradativo para cada funcionário. Você tem tudo, mas isso quer dizer que não é nada, é a morte de todo mundo dentro do LMS. Eu tenho vários colegas nesse mercado que estão em pânico, porque eles têm tudo para entregar e ninguém quer usar. Ninguém quer usar, exatamente. Então, assim, e hoje os RH são dificuldade. Eu conversei com um banco no começo do ano e falei assim, ó, eu tenho a Lura, então eu tenho todo o portfólio da Lura, eu tenho todo o portfólio da Coursera, eu tenho todo o portfólio do Lite, lá da Sampo, ele foi citando os portfólios que ele tem à disposição de todos os funcionários e ninguém usa. Assim, Uhum. então você vê que o problema não é o conteúdo, são conteúdos bons esses todos que eu citei, né? São conteúdos Uhum. de qualidade, mas eles estão fora de contexto. O problema aqui é contexto. É contexto, e depois você tem a cultura, você tem a cultura de dar um feedback corretamente para esses funcionários. E aqui, olhando então né, mas o que a instituição de ensino tem que fazer então para ocupar esse espaço, tá vendo? E acho que aqui é um ponto importante. Aqui a gente, no olhar para o lifelong learning, eu vou direcionar muito essa conversa agora para pós-graduação, para cursos livres, tá? Eu vou sair um pouco da conversa da graduação, tá? E é de propósito. Nas experiências que eu tive com instituições de ensino, João, Norton e Jorge, tudo bem? Agora que ele apareceu aqui, seja bem-vindo. Nessas experiências com o ensino superior, com as instituições de ensino, o que eu percebo é que o problema normalmente não está no curso. Tá? Então, assim, eu não acredito que as instituições tenham currículos desatualizados. Eu não acredito que as instituições de ensino coloquem à disposição dos alunos
professores, né, um corpo docente de baixa qualidade, não acredito nisso. Mas eu acho que a instituição de ensino falha muito em entender que esse curso, esse Lato Sensu, esse portal de cursos livres, por exemplo, falha em entender que isso é um produto. E se é um produto, você tem que entender isso como uma oferta. E aí eu fiz alguns estudos ano passado, João e Norton, avaliando a oferta de mais de 60 escolas. Essas todas que estão aqui foram avaliadas, né, nesse estudo. Vocês vão perceber que tem escolas tech não reguladas, tem instituições de ensino de bastante tradição, tem escolas de saúde, tem escolas não do direito, enfim, uma variedade muito grande. E esse estudo foi feito de forma segmentada. O que é, só para a gente alinhar aqui, o que é avaliar uma oferta? Eu entro no site de cada uma dessas instituições, entendo o que eles estão prometendo para o aluno. Então, oferta para mim é a proposta de valor, que se traduz na promessa de transformação que eu estou fazendo, e nas dimensões de produto. Então, como eu pretendo cumprir a minha promessa, como eu pretendo promover essa transformação que eu estou prometendo aqui para o aluno, entregar essa proposta de valor, tá? Bom, naturalmente, para cada então, as escolas tech, as escolas de direito, as escolas de saúde, mas eu percebi dimensões de produto diferentes, né? E por que é importante você conhecer as dimensões de produto? Porque se você entende que, por exemplo, para uma oferta de tecnologia, uma dimensão, e essa é uma das dimensões de fato, é você ter profissionais de mercado, e você entende que o profissional de mercado não é qualquer profissional de mercado, é alguém que está numa média gerência, numa coordenação, é um desenvolvedor sênior, por exemplo, não é o CEO, não é o CTO, tá aqui importante isso, e de algumas empresas específicas, né? Então, empresas como os unicórnios, como, né, startups, né, essas um pouco mais de sucesso, as empresas que se posicionaram bem na transformação digital, tipo Itaú, Magalu, essas coisas, e as big techs, né? Então, se você tem um profissional dessa camada que o aluno quer ver, que está, né, fazendo as coisas nessas empresas, isso é uma coisa interessante. Já quando eu olho para as ofertas de direito, o que o aluno está procurando na oferta do direito não é esse. É claro que é legal ter o sócio do escritório famoso, é claro que é legal ter o desembargador, o ministro do Supremo Tribunal Federal no curso, mas o que ele está procurando mesmo é quem é o doutrinador daquela matéria, daquela cadeira. E eles sabem, isso é interessante, eles sabem onde os melhores professores dão aula. Aqui é parecido até com a medicina tem um pouco dessa questão também quando a gente olha para a oferta. Então, olhar para a oferta é você conseguir fazer uma arquitetura reversa do que você precisa oferecer para os alunos. E aí, eu juntando, né, essas mais de 60 ofertas que a gente avaliou, eu cheguei aqui em que eu chamo de são 7 tendências, tá? Para a educação. E vejo que não são tendências de tecnologia. Tá? Eu não estou falando de tecnologia. Oi, diga. Tem 30 segundos para cada tendência, porque teu tempo acaba daqui a 4 minutos. Tudo bem. Então, assim, prática, networking e feedback você proporcionar isso dentro de um curso, comunidades, né? Então, você promover a comunidade como um atributo de produto, né? Isso tem algumas escolas técnicas fazendo muito bem, de modo que a comunidade fica mais importante que o próprio curso. Multimodalidade, então, a gente vê muito as ofertas EAD, as ofertas digitais, caminhando para ter momentos presenciais para agregar valor. Desculpa, interação com os educadores renomados, não basta mais eu chamar lá o fundador da Apple, né, o Steve Wozniak, para fazer um vídeo aqui para mim, se eu não dou condições de o aluno discutir alguma coisa com ele, criar ofertas de valor, né, em ofertas gratuitas, a Conquer tem feito muito bem isso, ter foco no cliente de fato, começar a olhar para o aluno, além dos dados demográficos que a gente sempre olha, e entender que essas tendências elas acontecem normalmente juntas, né? Ou pelo menos mais de uma, elas não são coisas excludentes. Então, assim, de maneira bem rápida, é isso. Aqui estão os 2 textos que me baseei para criar os primeiros slides, aqui está o meu contato para a quem interessar possa. Mas você ainda tem 2 minutos, Caco. Você não esgotou completamente o seu tempo. E eu queria que você me desse uma luz
muita gente se confunde entre a proposta de valor, como é que você cria uma proposta de valor, gera uma percepção de transformação que a pessoa vai alcançar. Agora, você falou que isso não é suficiente, você tem que ter uma autoridade para que aquela proposta de valor seja, de fato, reconhecida como pertinente. Gasta mais esse minutinho e meio final aí nessa questão da autoridade docente ou autoridade doutrinária, que você falou que é uma coisa muito importante. Esse ponto em específico eu percebi nas ofertas do direito, tá? Então, assim, Uhum. isso é uma dimensão de produto. Então, assim, eu falei da proposta de valor, que tem a ver com a promessa de transformação que você faz para o aluno, e que isso tem que ser combinado com dimensões de produto. Então, cada tipo de oferta de curso vai ter dimensões de produtos diferentes, né? No direito, por exemplo, é você ter... a primeira do direito é renome da instituição, por exemplo. Tá? Então, assim, quando eu olho para as ofertas de direito. Uma outra, e aí a segunda já são os professores doutrinadores. Então, mas aqui está falando bem do direito, tá? Na tecnologia isso não aparece, por exemplo, aparece de forma diferente. Né? Na saúde aparece de forma diferente também. Então, agora, quando eu olho para todas essas... e por que é importante você saber isso? Né? Porque você, mapeando as dimensões de produto da tua oferta, é ali que você sabe que você vai conseguir se diferenciar. Entendeu? Então, porque se para todas as ofertas de direito eu tenho que ter o doutrinador, não é todo mundo que vai ter. Agora, como é que eu ofereço e comunico para meu aluno, meu candidato, que eu tenho aquilo? Então, assim, quando eu falo que, normalmente, nas instituições de ensino, o problema não está no curso, né? Não está no currículo do curso, não está na qualidade do corpo docente, ele está no como você empacota essa oferta, considerando as dimensões de produto, e como você consegue comunicar isso. Né? Porque Ok, isso você... Vianney, Tá. me perfeito. permite só, me Norton, permite 30 só segundos uma. que o professor Jorge Blando está conectado. Eu quero fazer a ponte exatamente para o professor Roger Blando, Tá, ok, vamos lá. da Tec de Monterrey, que conseguiu o espaço na agenda também para nos participar aqui e nos ajudar a entender o conceito e o contexto de lifelong learning dentro de uma instituição de ensino com a qualidade, né, da Tec de Monterrey. Mas, Caco, eu queria só fazer uma pontezinha, até para fazer essa conexão, que é assim, você disse que lá naquela quarta fase, que no Brasil ainda não está muito claro, tem a conexão no fluxo do trabalho. Você consegue imaginar uma instituição de ensino fazendo um curso dentro dessa ideia de lifelong learning, conectando o próprio trabalho do aluno, se conectando ao trabalho do aluno, com uma mentoria, com alguma forma que seja além daquele momento de aprendizagem muito limitado? Eu acho que quando a gente fala do fluxo do trabalho, faz muito sentido para a educação corporativa, Norton. Eu acho que... Por quê? Porque é o objetivo de todo mundo que está ali, tanto o aluno quanto a empresa. Eu acho que quando a gente sai um pouco desse ambiente, está olhando para o lifelong learning, especialmente olhando, a partir das instituições de ensino, eu vejo que é no fluxo da carreira, entendeu? Então, assim, o que substitui a plataforma de produtividade que está no fluxo do trabalho, né, dentro de uma empresa? O que substitui isso no fluxo da carreira, entendeu? Se você entende o que é isso deveria assumir o papel do AVA, do portal do aluno, de tudo isso sumir e essa ser a sua solução, entendeu? A sua Ok. plataforma de oferta. Ok. Muito obrigado, professor Caco Constantino. Muito obrigado, professor Norton. Ahora yo quiero dar las buenas-vindas de todo el país, de todo el Brasil, para el profesor Jorge Blando, que es vice-rector de Educación Continua en la TEC de Monterrey, que es una institución que es admirada por todos en Brasil. Tienes múltiples misiones de brasileños que están a visitar. En la última semana teríamos vários colegas a postar, a sacar fotos e a colocar no Instagram, dizendo: eu estou em Tec de Monterrey, e a pessoa se estava enebriada, se estava em êxtasis, né? Porque temos todos no Brasil a Tec de Monterrey como uma instituição das mais importantes do mundo em la inovação da educação, aplicação da educação à indústria, transformação da vida de seus estudantes e transformação do ecossistema industrial de México. Então, para nós ter
una persona de la rectoría de los cargos más emblemáticos de la TEC de Monterrey a platicar con nosotros. Es un honor. Y yo quiero, en nombre de los colegas de la Hopper, de las universidades de Brasil, agradecer antecipadamente la disponibilidad del vicerrector Jorge Blando a platicar con nosotros. Profesor Jorge Blando, estamos todos acá en Brasil a mirar oportunidades porque la enseñanza superior tiene una crisis de inversiones en Brasil. Tenemos poca plata, muchos problemas, pero tenemos 200 millones de habitantes, entonces tenemos que recrear las modalidades, las ofertas, las estrategias, y estamos todos a esperar por su facho de luz. Entonces, 20 minutos para conquistar nuestros corazones. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias a Hooper por la invitación y bueno, pues gracias por la presentación que hacen, ¿verdad? De lo que estamos haciendo aquí en el TEC de Monterrey. Voy a prepararme para compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Y espero que ya la estén viendo en tamaño grande. ¿Sí es correcto? Muy bien. Correcto. Bueno, miren, yo creo que la formación a lo largo de la vida debe de ser vista como el centro de la transformación universitaria. Se cree que es la transformación digital, pero yo creo que el lifelong learning de verdad es una gran oportunidad para las universidades de podernos transformar. Y entonces traje una agenda muy breve que me voy a ir muy rápido en estos 20 minutos. Disculpándome, no hablo portugués, pero espero que sea claro mi español. Se comprende. Es perfecto. Qué bueno. Entonces, déjenme empezar un poco hablando del aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Por qué es importante que las universidades nos vayamos transformando para atender esta necesidad? Bueno, viene como una respuesta clara a los objetivos de desarrollo sostenible, donde se busca crear oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, para que nadie se quede atrás. Y además las circunstancias en el mundo van cambiando, porque la esperanza de vida se ha ido incrementando en los últimos años de 53 a 73. La generación del conocimiento se está acelerando a tasas exponenciales. Cada vez hay cambios más frecuentes de empleo en las nuevas generaciones. Yo en lo particular tengo 32 años trabajando en el Tecnológico de Monterrey. Mi hija Camila ya lleva 3 trabajos y tiene 25 años, ¿verdad? Eso es un poco lo que está sucediendo en la sociedad. Así que tienen 12 cambios de empleo en su vida aproximadamente. Van a tener. Entonces, están surgiendo además nuevas necesidades de desarrollo y que se requiere de forma ágil para que podamos las organizaciones mantenernos competitivos. El famoso upskilling y el reskilling. Esta necesidad de lo que ya sé hacer, hacerlo mejor y elevar mis competencias, pero también estos profesionales que necesitan reconvertirse porque lo que saben hacer ya no va a generar valor, van a ser desplazados por la inteligencia artificial y entonces requieren aprender nuevas skills, nuevas competencias para la vida profesional. Así que, bueno, el lifelong learning, como todos saben, es el desarrollo continuo de conocimientos, habilidades y actitudes que vas adquiriendo después de la educación formal y es a lo largo y a lo ancho de toda la vida, no solo para la vida profesional, sino también para ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores colegas en la colonia donde vivimos. Pero requiere el lifelong learning que sea ágil, de corta duración, a diferencia de los programas grandes. Yo sé que allá en Brasil hay programas muy grandes de 200, 300 horas. Lo que necesita el adulto hoy es poco, es algo rápido, de corta duración y que esté actualizado, que sea altamente aplicable, que sea eficaz para que pueda generar impacto inmediato en mis resultados, un poco lo que estábamos platicando hace rato, las tendencias aquí, y flexible, además, que pueda ser personalizable. Entonces, ese es el paraguas del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Déjenme les platico qué estamos haciendo en el TEC de Monterrey. En el TEC tenemos el deseo de formar líderes que sean capaces de transformar y ser agentes de cambio, pero que quieren aprender y van a seguir aprendiendo a lo largo de su vida y generando con ello un impacto positivo en su comunidad. En los últimos 5 años en el TEC, solo para educación continua,
han pasado 415,000 personas. Y bueno, y hemos atendido a poco más de 2,600 organizaciones. Entonces, el mensaje es que en el TEC tenemos alrededor de 55,000 estudiantes, 4 años con nosotros, de pregrado, de licenciatura. Tenemos muchos más participantes en educación continua. Y eso no sucede en otros países. Por ejemplo, en Brasil creo que no está sucediendo eso de que haya muchos más personas impactadas a través de la educación continua que en sí los pregrados y los posgrados. Ahora bien, ¿qué perfil tienen estas personas cuando vienen al TEC? Bueno, pues podrán ver que la edad promedio es de 36 años. Un 17% son alumnis, exalumnos de la institución, tomaron algún pregrado con nosotros. La mayoría son con licenciatura y un 30% prácticamente con posgrado. ¿A qué vienen al TEC? A la educación continua: especialización, actualización y a certificación. El prestigio es importante, pero no es tan relevante a la hora de decidir si vienen o no a la institución. Y esta es una fotografía de lo que hicimos en el último año académico aquí en el TEC en organizaciones. Solo para darles algunos datos. De julio a junio vendimos 1,141 proyectos a compañías, a organizaciones. Casi en promedio 2 por organización. Atendimos a casi 500 organizaciones con más de 100,000 participantes, con casi 70,000 horas de formación, muy distribuidos en toda la República Mexicana. Algo que voy a poner énfasis más adelante es que la mitad de estos 1,141 proyectos, la mitad tuvieron un desplazamiento de competencias o una evidencia de impacto en un indicador de negocio. Eso es muy importante. Ahorita vamos a platicar de eso. Y por otro lado, el 17% de todo lo que estamos vendiendo en educación continua a nivel global es en internacional, principalmente en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Panamá. Y bueno, la semana pasada aquí estuvieron algunos colegas de ustedes, justo estuvimos platicando de estos temas. ¿Cuál es el perfil de las organizaciones? Atendemos al 86% del top 50 de las empresas más importantes de México. Colaboramos con el 20 de las 50 más grandes de América Latina. Tenemos un índice que mide la recomendabilidad después de que pasan por el programa, y el índice que traemos es de 89 de recomendabilidad. Es altísimo, es una escala de -100 a 100, el Net Promoter Score. Y principalmente estamos en la industria de la transformación. Ustedes saben que México es una potencia en el tema de automotriz y autopartes. Obviamente la industria alimentaria, otras industrias manufactureras, a servicios, principalmente educación y capacitación, financieros y seguros, banca, apoyo a negocios, a pymes, comercio, alimentos, bebidos y tabaco, farma y autoservicios departamentales, y un poco de gobierno, entre otras de las principales que estamos atendiendo. Así que la educación continua del TEC está altamente vinculada con el sector industrial y generación del PIB de México. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos pidieron este último año? Nos piden mucho trabajo de liderazgo, mucho trabajo en temas de habilidades directivas, el Agile Leadership Development, el People Leader, gestión de cambio. De educación nos piden innovación educativa, damos consultoría en nuevos modelos educativos a universidades, a instituciones. En fin, todo esto de educación ha sido algo muy potente. Nos piden muchos temas para generar más ingresos las organizaciones de ventas. Tecnología, nos piden Big Data, transformación digital, People Analytics, Python, todo esto. Inteligencia de negocios, BI, ciencia de datos para los negocios, consultorías de negocios, en comunicación, storytelling, las core skills, en calidad, todo lo de excelencia operacional, que mucho de esto es la industria de automotriz, administración de proyectos, finanzas, los temas, digamos, más demandados en el último año en la educación continua del TEC. Ahora, creo que es importante mencionar que nuestro modelo educativo en la educación continua del TEC está considerando
que hay 4 niveles, basado mucho en el modelo de Kirkpatrick, hay 4 niveles de medición de impacto cuando buscas el aprendizaje de los adultos. Y en ese sentido, el nivel número 1 más básico es cuando las personas toman un curso y al final les preguntas qué te pareció el curso y te evalúan bien. Esa es la reacción. Está bien, es bueno, es lo que se pide muchas veces, pero hay que ir moviéndonos hacia niveles de mayor impacto. Por ejemplo, el de conocimiento, donde ya empiezas a medir si aprendió algo. Ya hay algunos instrumentos para valorar si la persona que tomó este curso realmente qué se llevó del programa que vimos en el TEC. Pero donde más nos hemos estado metiendo últimamente es en estas dos, nivel 3 y nivel 4, donde cuando la organización tiene claro qué competencias quiere desarrollar, en lugar de que vendamos un curso, lo que hacemos es trabajar en un proyecto de desarrollo de capacidades en su equipo de trabajo para que desplacen ciertas competencias. Y entonces ahí tiene que haber un reto de aplicabilidad en el trabajo, muy parecido a nuestro modelo educativo en pregrado, que es el modelo educativo basado en retos. También lo llevamos a los adultos, que tienen que, lo que aprenden, tienen que demostrar que se puede aplicar en su trabajo. Y eso lo hacemos en coordinación con la empresa. Y tiene que evaluar un profesor del TEC la calidad de la implementación o de la aplicación, de tal suerte que hay una observación del desplazamiento de la competencia de las personas que contrataron este curso para la empresa, para este in-company. Y luego, muy pocas, pero algunas ya con algunas organizaciones, incluso medimos meses después cuál fue el impacto en algún indicador clave que puede ser disminución de rotación, incremento de ventas, disminución de costos, por mencionar algunos de los KPIs. Cuando tú empiezas a hablar a las industrias de los niveles 3 y 4, te entiendes mucho mejor porque te sales del modelo tradicional de impartir clases hacia el modelo de solucionar desafíos y retos en las organizaciones. Este es el ejemplo de algunas empresas con las que estuvimos trabajando los primeros 2 niveles. Recuerden, los primeros 2 niveles son solo reacción y solo conocimiento. El nivel 3 es desplazamiento de competencias, comportamiento, y el nivel 4 resultados, ¿sí? Entonces, el nivel 1 y 2, en el último trimestre del año pasado, académico, marzo a 15 de junio, estas fueron las empresas que nos contratan. Incluso el propio TEC nos contrata. Nos contrataron estas empresas para nivel reacción. Estas otras empresas nos contrataron para algo un poco más allá, de nivel de conocimiento. Pero fíjense qué pasa cuando nos hablamos de desplazamiento de competencias nivel 3, donde hay aplicación en el trabajo. Vean la cantidad de organizaciones que en un trimestre nos contrataron un programa para que hubiese un desplazamiento de competencias, ¿sí? Y miren lo que pasa cuando es el nivel 4, donde ya hay un impacto medible. Por ejemplo, este de H-E-B, una tienda departamental, desarrollo de habilidades gerenciales aplicados en proyectos ejecutables, generando un retorno de la inversión. Es decir, medimos esos proyectos, qué retorno tuvieron a esa inversión en el aprendizaje. Esto no lo hago yo solo, yo simplemente me toca como guiar al equipo y servir al equipo. Lo hacemos 1,830 personas del TEC, entre ellos Brunella Vaca, que está aquí conmigo acompañándome en este espacio. Eso es un poco por qué es importante el aprendizaje a lo largo de toda la vida, cómo hacemos la educación continua en el TEC, pero también le quiero compartir cuáles son las macrotendencias que estamos dando seguimiento y aplicando en la educación continua del TEC. Ya hablé de la primera, el upskilling, reskilling. La segunda es que la tecnología hoy nos permite crear ecosistemas de aprendizaje. Lanzamos una plataforma que pretende ir más allá de solamente desplazar competencias, sino conectar a las personas con su empleo, con una posibilidad de mejor empleo, por mencionar alguna de las cosas que hacemos. Utilizando inteligencia artificial, hoy traemos 20 casos de uso de diferentes en piloto, usando inteligencia artificial para múltiples cosas. Por ejemplo, ahorita con estudiantes del TEC estamos usando una aplicación de inteligencia artificial para identificar cuáles son las competencias que, a pesar de que están estudiando con nosotros, les van a hacer falta para su trabajo ideal. Y entonces, cómo a través de la plataforma que tenemos en el TEC les podemos ayudar a complementar
desde antes de que se gradúen, esas competencias para que salgan mejor preparados. Las credenciales alternativas como una manera de validación de microcredenciales, nanocredenciales, microcredenciales y credenciales alternativas que miden alguna competencia y que son escalables y son apilables. La medición de impacto que ya les hablé, nivel 3 y 4 del modelo educativo que tenemos. Y obviamente alianza, esto no lo podemos hacer solo y cada vez lo estamos haciendo más de la mano de otras universidades e instituciones que están también participando en estos temas. Las expectativas son muy altas de crecimiento. Latinoamérica en los próximos años va a estar creciendo la educación continua digital a tasas del 16%, de acuerdo a una estimación propia y de un reporte de eLearning Market Report reciente de este año. Y bueno, esas son las macrotendencias. Ahora, ¿qué está pasando en el entorno? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? Pues la verdad es que ya no estamos solos. Las opciones que tienen hoy las personas y las organizaciones para aprender ya no solo son las académicas, aquí son las que normalmente yo me encuentro aquí en México, algunas muy buenas universidades mexicanas, otras extranjeras, sino también ya las grandes consultoras tienen sus propias academias y sus programas específicos, las plataformas, por supuesto, las grandes organizaciones de data que también tienen sus cursos y desde luego pues la gente aprende ya a través de otras formas, no nada más las tradicionales. Así que no estamos solos, ¿verdad? Estamos cada vez más acompañados. ¿Y qué creen? Va a haber más, porque solamente en desarrollo de skills para el trabajo, miren la cantidad de algunas nuevas empresas que están surgiendo en el último año, tan solo en Latinoamérica. Entonces, podemos observar que esto está en constante movimiento. Así que ya para ir un poco cerrando, nuestra aspiración como TEC hacia el 2033 es que el TEC sea un TEC for Life, una institución que acompañe a lo largo y ancho de la vida a la comunidad de estudiantes, pero que nunca se gradúen, ¿verdad? Que siempre los sigamos acompañando hasta que tengan 90, 100 años, ¿por qué no? Un poco esta mirada, esta gráfica, antes le dedicabas mucho tiempo a la formación en la universidad y luego de repente venías a la universidad. Ahora vas a continuar viniendo cada vez con mucha intensidad al Tech for Life, que te va a ayudar a desarrollar tus competencias para la vida profesional, pero también para la vida personal. Conclusiones. Las universidades debemos de mirarnos como instituciones de educación superior para el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. En Barcelona, el 4 de octubre, tuvimos un encuentro, la Red de Educación Continua en Latinoamérica y Europa, que por cierto solo hay 3 universidades brasileñas. Hago la invitación a que se interesen por RECLA para que conozcan los beneficios de formar parte de esta red, donde hay 147 instituciones de educación superior. Bueno, lo que decíamos es que las conclusiones eran, el reto es acompañar a las personas a lo largo y ancho de la vida. La educación continua es un espacio abierto para quienes no pudieron acceder a la universidad por falta de recursos o de tiempo en su momento. La educación continua es un laboratorio para experimentar nuevos modelos de aprendizaje y medir su impacto. Los grandes desafíos no se pueden resolver aisladamente, se requieren alianzas, particularmente estas redes entre Europa y Latinoamérica. Y las instituciones de educación superior ya no tenemos el monopolio de la oferta en educación continua, ni la exclusividad en la garantía, porque hay muchos otros actores el día de hoy. Hay que aliarnos, hay que construir redes para ir juntos a resolver los desafíos que tenemos. Cierro con una frase del fundador empresario del TEC de Monterrey, el fundador del TEC de Monterrey, Eugenio Garza Sada. Necesitamos personas resueltas que crean que la educación lo puede todo. Y yo estoy seguro que allá en Brasil, entre los que me están escuchando en este momento, y acá también en México, en el TEC, habemos muchas de estas personas resueltas que ponemos nuestra vida a la educación porque sabemos que es capaz de lograrlo todo. Y pues creo que no me pasé del tiempo que acordamos, y ahí están mis datos de contacto, mi celular, el correo de RECLA, de la red. Ahorita soy presidente de la red y además vicerrector de educación continua y será un placer atender cualquier duda, recomendación o sugerencia. Dejo de compartir en este momento. Profesor Jorge Blando, você foi muito preciso, você foi muito ilustrativo e enriquecedor para todos nós outros acá, quando você pontuou que a nova hora da educação contínua tem que ser atualizada, aplicada, flexível, pero individualizada. Poucos minutos antes de sua ponência, o professor
Caco, que está aquí, es rector de la Universidad FMU en Brasil, estaba a pontuar exatamente esto, porque hay una crisis en la educación corporativa en todo el mundo, porque hay un excedente de contenidos, pero poca aplicación. Entonces las corporaciones están a decir, yo tengo todo el acervo disponible para mis funcionarios, operadores, pero ellos no eligen lo que es el objetivo de ellos. No es más posible tener todo el contenido si no hay un foco específico. Y usted fue muy preciso cuando dice que la aplicación, el cambio de oferta de las antiguas clases, hay que cambiar para solución de problemas reales, que puede ser el problema de la industria o problema de una persona que se necesita migrar de su carrera o adquirir una otra competencia o habilidad, es un problema de la persona. Entonces, se crea una ola de oferta educativa que soluciona problemas personales o corporativos. Yo estaba a comprender tu ponencia y ficar y anoté, desde Nuevo León a todo el mundo. Me quedé muy feliz cuando se colocó la cartografía del planeta y la TEC de Monterrey está por todas las partes del mundo, no son en los países hispanohablantes, está en todos los idiomas. Me quedé muy contento con esto. Y yo solo tengo una pequeña pregunta antes de pasar al profesor Norton, que se va a hacer una pregunta, y al profesor Caco, que va a hacer una otra pregunta. Mi única pregunta es, ¿tienen ustedes en el histórico 415,000 estudiantes en educación continua en la última contagem de ustedes? Yo tengo a preguntar a usted cuál es el contingente de ellos en la educación a distancia y cuál es el contingente de ellos en educación face to face. Ah, qué buena pregunta, Joao. Cambió radicalmente por la pandemia. Antes de la pandemia, debo decir que el TEC fue de las primeras universidades que inició la educación a distancia, incluso era por satélite, Sí, con antenas parabólicas. me recuerdo. Yo estuve con Hace, Carlos Cruz. con Carlos, acabo de estar con Carlos Cruz en la mañana, para que te des una idea. El rector de la Universidad Virtual. Bueno, hace 30 años empezamos, pero a pesar de que empezamos hace 30 años, la educación digital o a distancia solo era educación continua, el 5% de la actividad antes de la pandemia. El 95% era face to face. Así era. Sí, afortunadamente la pandemia nos vino a transformar la forma. Y hoy, actualmente, voy a dividirla en dos. La que es dirigida a personas, la del catálogo, la University for People, es 95% digital, 5% face to face. Y la que es in company es 75% digital, 25% face to face. Obviamente estoy considerando formatos híbridos, pero cambió radicalmente para bien, yo creo. Ok, muchas gracias. Y ahora yo voy a pasar la palabra para el profesor Norton. Y enseguida, en un rato, para el profesor Caco, y usted se puede responder a los dos simultáneamente. Norton, por gentileza. Muchas gracias, profesor Jorge Blando, por su presentación. Eso nos trae muchas ideas y usted me recordó que la primera vez que ha oído hablar de TEC de Monterrey fue como en 1991, cuando estaba en la maestría en ingeniería mecánica acá en Brasil. Y la TEC de Monterrey ya tenía una conexión muy fuerte con la industria. Acá en Brasil, solamente las universidades federales tenían, algunas universidades, y Vianney conoce muy bien a Federal de Santa Catarina, donde yo estudié. La pregunta. Y la pregunta es, ¿es posible hacer lifelong learning sin esta conexión con la industria? Qué buena pregunta. Sí, la pregunta de Caco, sí. Guarda tu respuesta. Sí. La pregunta del rector de la Facultad Metropolitana Unida en São Paulo, profesor Ricardo Poncerenas, y acá en Brasil tenemos una síntesis para ello, que es Caco, que es una forma afectuosa de tratar a la persona. Caco está en mudo.
Me ha tocado, profesor, muy buena presentación. Me ha tocado principalmente la cuestión de los niveles de avaliación. ¿Por qué eso fue importante para Tec Monterrey en este contexto de la educación continua? Pero, ¿me repites? ¿Por qué fue importante qué, perdón? Por qué fue importante para lo que ocurrió en la educación continua en Tec Monterrey? Ok, Las ya, diferencias, ya. Los niveles de avaliación. niveles de avaliación. Muy buena pregunta. Voy a empezar con primero tu pregunta, rector. Fíjate que fue importante porque nos fuimos dando cuenta que las grandes organizaciones globales, cuando les ofrecíamos nuestros programas tradicionales de educación continua, nos empezaban a discutir cómo mido el impacto. Los presupuestos grandes están sujetos a un retorno de inversión, compiten contra otras inversiones. Entonces, nos fuimos dando cuenta que era necesario medir impacto. Y cuando empezamos a medir impacto, dijimos, definitivamente tenemos que irnos a un desplazamiento de competencias nivel 3 y a un nivel 4 de KPIs. Y automáticamente empezamos claro, llevamos 5 años haciendo eso. O sea, ¿no? Y nos ha costado un trabajo tremendo. La primera resistencia fue de los profes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vas a evaluar esto? ¿Verdad? Entonces, pero hemos ido avanzando y cada vez más nos ven las organizaciones como sus aliados estratégicos. Y sobre la pregunta de Norton, que me parece una pregunta muy importante, yo diría que el aprendizaje a lo largo de la vida, si lo dividimos en lo profesional, definitivamente tiene que ser vinculado. En lo personal, en lo ancho de la vida, en lo que tiene que ver con temas más sociales, sí puedes hacerlo de alguna manera sin tanta vinculación, pero definitivamente lo profesional, para la vida profesional, si no está vinculado a necesidades reales de la industria, se va a quedar en un libro, en una teoría y no se va a poder aplicar. Algunos lo van a aplicar por la capacidad que tienen, pero no va a tener el mismo impacto. Entonces, definitivamente tiene que estar así. ¿Qué ventaja tiene el TEC? Que tenemos 500 consejeros en la institución, la mayoría de ellos empresarios. Ok, muy perfecto. Yo tengo una pregunta de la audiencia para el profesor Jorge. Profesor Jorge, la pregunta es de Gio Sarmiento Cortés, casi un nombre mexicano con nosotros. La pregunta de él ¿cuáles fueron las estrategias implementadas por el TEC de Monterrey para garantizar que los alumnos se adaptaron al gran cambio no pós-pandemia durante la pandemia para el aprendizaje digital? Pero guarda su respuesta por un minuto que yo tengo que pasar la agenda que de la Hopper para los próximos días. Solo un minuto, yo te voy a compartir la agenda de la Hopper. Aqui no Brasil, nós temos agora uma tendência muito forte na expansão dos cursos de medicina, edital para novos cursos de medicina, e a Hopper criou o grupo Hopper Med para dar suporte às universidades. Vem no site da Hopper para entender como que isso funciona. E agora, 23 e 24 de novembro, em Foz do Iguaçu, nós vamos ter mercado e estratégia no programa Prodese Indoor. Vem para cá que vai estar todo mundo aqui para você poder participar desse programa. O ano que vem, em fevereiro, vamos à Dinamarca conhecer a educação daquele país maravilhoso. E você que está convidado, vai no site da Hopper para ver. Na semana que vem, nós vamos ter um webinar de arrasar quarteirão com 3 reitores, 3 ex-secretários da CESU, 3 pessoas de organismos internacionais que orgulham o Brasil, Paulo Speller, Luiz Cláudio Costa, Ronaldo Mota, discutindo EAD ou presencial, ou a saída é uma educação mediada por tecnologia. E nessa sexta-feira tem o webinar da ANUP. Sexta-feira de manhã tem o webinar da ANUP, com a participação do Adriano Coelho da Hopper para desmistificar o ENAD da EAD. Sexta-feira de manhã, agora, o webinar da ANUP. Essa série de webinars tem o patrocínio da Princípia, que é uma fintech especializada em fluxo de caixa para sua instituição de ensino. Vem aqui no webinar, que tem ali o contato do Diogo Fonseca para te explicar, e também tem o contato do Acir Marteleto, da Anthology, que é a nossa patrocinadora, que ela tem um CRM com inteligência artificial e o Blackboard com inteligência artificial. Para você, fala com o Acir Marteleto aqui. E para saber da Telesapiens, você fala com o André
para como colocar um novo catálogo de produtos na sua oferta, graduação, pós-graduação, educação aberta, educação contínua. Fala com o André e pergunta para ele, André, que história é essa de Pílulas do Enad? Que ele vai te explicar. E, por fim, o Liceu, nossa patrocinadora aqui já de muitos anos, que é uma ferramenta, que é uma espinha dorsal digital para a sua organização. Fala com o Fábio César, que ele vai explicar como fazer isso. E agora a resposta do professor Jorge Blando, a quem antecipadamente agradeço por ouvir-me durante 2 minutos com as mercadotécnicas de la Hopper. Excelente, excelente. 1, capacitación al profesorado para utilizar convenientemente la tecnología, primero. 2, hacer accesible, más accesible los costos para la educación digital que la educación face-to-face. 3, la experiencia. Cuidamos muchísimo la calidad de la experiencia, tanto como la cuidábamos en el face-to-face, en lo que va a pasar en cada momento en la sesión digital. 4, les propiciamos el networking entre ciudades y países. Es decir, ahora la persona tomaba un programa y ya no estaba solo con personas de su ciudad, estaba con personas del mundo. Entonces, es un desperdicio si no provocas que interactúen y que se conozcan. Entonces, el networking digital, pero como siempre es bueno el networking face-to-face, cuando la pandemia lo permitió, empezamos a crear en las grandes ciudades sesiones de networking face-to-face con la comunidad local. Esa fue las 5 iniciativas que impulsamos para que adoptaran de manera acelerada la educación continua digital. Ahora, antes de la última palabra de cada uno de ustedes para se despedir de nuestra audiencia, yo quiero una sonrisa para preservar. Ahora, 1, 2, 3. ¡Ay! Sí, está acá el capturado, yo voy a encaminar a todos. Yo quería ahora conceder de 30 segundos hasta 1 minuto, no más que esto, para Norton, Caco, por último, el profesor Jorge Blando. Norton, 30 segundos. Eu queria agradecer muito a presença do professor Jorge Blando e a presença do nosso querido reitor Caco Ponsirenas, para nos dar essa visão do que está sendo feito em Lifelong Learning. Eu fiquei muito feliz, tanto com a fala do Caco, que junta muito com a minha visão de Lifelong Learning, como a brilhante apresentação do professor Jorge Blanco, que reforça totalmente a visão que a gente tem aqui na Hopper de como trabalhar com Lifelong Learning. Eu fico muito feliz e agradeço imensamente essa oportunidade. Agora, o rector da Universidade FMU em São Paulo, que terá muita para compartilhar com nós suas impressões finais. Caco, por gentileza. Bom, eu fiquei bastante impressionado com o que eu vi aqui, dos colegas que apresentaram. Queria agradecer por ter podido participar aqui com vocês, aprender um pouco mais com o Norton, aprender um pouco mais com o professor Jorge Blando, e agradecer a Hopper pelo convite e colocar como último ponto que, de fato, assim, o Lifelong Learning ele tem que ser compreendido como a missão da instituição. Acho que a mensagem que o professor Jorge trouxe é muito importante para a gente entender não só como negócio, mas como missão também social. Ok, ahorita profesor Jorge Blando para sus palabras de encerramiento. Bueno, yo solo lo que diría es, Latinoamérica necesita Brasil. Brasil tiene demasiada ocupación en su propio país y tienen mucha actividad y los admiramos y los respetamos mucho, pero necesitamos conectarnos más con otros países, aunque sean de habla hispana. Creo que el idioma cada vez va a ser menos un pretexto. Y este tema de lifelong learning solo se puede atender colaborativamente, en alianzas. No lo podemos hacer solos. No tiene sentido que cada quien se ponga a hacer sus esfuerzos independientes. Construyamos acuerdos, cosas en común, hagamos ofertas que sean pertinentes para la sociedad. Y mucho éxito. A sus órdenes aquí en el TEC de Monterrey. Ok, muitas graças, professor Jorge Blando. Muito obrigado, reitor Ricardo Ponsirenas, Caco Ponsirenas, que é como ele gosta de ser chamado e como as pessoas têm esse afeto por ele. Muito obrigado, professor Norton Moreno, e muito obrigado a você do Brasil inteiro. E eu digo ao professor Jorge Blando que tivemos 500 inscritos neste webinar, ao redor de los 200 com participações em vivo. Los demás se vão acessar o link para assistir por download. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Felicitações a todos vocês em México. Ficamos por aqui. Beijo.
Semana que vem é na terça-feira. Terça-feira. Obrigado. Obrigado a todos.